Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, mais um vídeo da nossa série Empreender com Make. Essa série ela tem o objetivo de ajudar mulheres comuns a se tornarem maquiadoras de sucesso, a conquistarem sua independência financeira através da maquiagem personalizada. Eu sou Tami Cardoso, maquiadora profissional, e o tema do vídeo de hoje é como usar blush líquido e quais são os benefícios de utilizar ele. Primeiramente, antes da gente começar, eu ensinar para vocês aqui como que se aplica da maneira correta o blush líquido, sem pesar a mão, sem ficar parecendo aí um palhacinho, sem deixar a sua cliente aí parecendo que tomou uma chinelada no rosto. A gente precisa entender quais são os diferentes tipos de blush que existem e como aplicar quando usar cada um deles. Fiquem até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje sabendo tudo sobre blush líquido e como aplicar ele da maneira correta. Eu trouxe um blush líquido aqui para trazer um exemplo para vocês. Esse blush líquido aqui é o blush líquido da marca Hair Beauty, tá? Que é aquela marca da Selena Gomez. Eu sou apaixonada por ele e por mais que ele pareça assim pink, né? Um rosa bem intenso, ele fica uma cor linda, um rosa tipo bronzeado, aquele vermelhinho, aquele rosadinho quando você vai pra praia e você fica com aquela bochecha coradinha. Então, normalmente os blushes líquidos, ele vem assim, dentro de algum potinho. Ele é esse efeito líquido aqui, né, mais cremoso, como vocês podem ver. Ele pode ser mais líquido do que esse, mais fluido. Ele pode ser assim, mais cremosinho, tá vendo? Mas ele ainda é um blush líquido, é considerado um blush líquido. Ele tem várias tonalidades, tá? Então eu trouxe aqui dois exemplos. Eu trouxe um aqui laranja e um rosinha. Esses são os dois que eu mais utilizo. Eu sou apaixonada por esses dois blushes líquidos. E além do blush líquido, para quem não sabe, existem outros tipos de blush. Existe o blush cremoso e existe o blush em pó. Eu tenho aqui uma paletinha, essa paleta maravilhosa que eu sou apaixonada, do Patrick, tá? E aqui eu tenho dois blushes cremosos aqui em cima, tá? Por que cremoso? Ele parece uma pastinha, como se fosse um corretivo em pasta, aquelas paletas de corretivo, só que é um blush. E aqui embaixo tem um blushzinho em pó, que é pó mesmo, como se fosse um pó compacto, porém com cor. Então são esses os tipos de blushes que existem. E aí eu achei interessante para trazer aqui para vocês, porque muita gente não sabe que existem diferentes tipos de blushes. Cada blush desse oferece um acabamento e uma proposta diferente. Então você vai usar o blush líquido quando você quiser um determinado acabamento em uma cliente e você vai usar um blush em pó quando você quiser outro tipo de acabamento na maquiagem da cliente. Então essa é a ideia da maquiagem personalizada. Não existe uma forma de bolo. A gente precisa saber utilizar todo tipo de produto, porque cada produto entrega uma função diferente, um acabamento, um resultado final diferente. Cada cliente ela tem necessidade específica na pele dela. De acordo com o tipo de pele dessa cliente, você precisa utilizar o blush e o produto ideal para o tipo de pele dela. Então não é toda cliente que eu vou utilizar blush pó, não é todo tipo de maquiagem que eu vou utilizar blush pó e também não é toda cliente que eu vou utilizar blush líquido. E aí, como hoje nós estamos falando exclusivamente do blush líquido, eu vou trazer outros vídeos aqui para a gente abordar sobre blushes cremosos e blushes em pó. Mas o conteúdo hoje é sobre blush líquido e eu gostaria de falar para vocês por que eu uso esse blush, quando eu uso esse blush, qual acabamento que ele proporciona. Quando nós aplicamos o blush líquido na pele, logo após a base, ele gera aquele efeito natural, muito mais natural do que quando aplicamos um blush em pó. Então é um blush que é ideal para uma proposta de maquiagem, para um casamento, por exemplo, na praia, porque ele fica com acabamento muito fininho, um acabamento translúcido e dá aquele efeito de naturalidade, como se aquela corzinha de saúde da bochecha da cliente fosse natural dela. Então esse é o efeito do blush líquido. Ele é muito mais translúcido, muito mais natural. Ele deixa o viço na pele, que é aquele efeito do viço natural da nossa pele. Nossa pele, ela não é totalmente opaca, né? Ela tem brilho, ela é viçosa. Então o blush líquido, ele proporciona esse efeito viçoso que a nossa pele
já oferece. Então ele se mistura muito bem e traz um acabamento muito natural para a nossa pele. Então eu amo e eu sou apaixonada por blush líquido, mas tem muita gente aí que infelizmente não sabe aplicar. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje como utiliza o blush líquido da maneira correta. É indispensável e você precisa ter um blush líquido, nem que seja pelo menos 2 cores coringas no seu kit de maquiagem profissional. Por quê? O blush líquido é ideal para aplicação em peles com muitas linhas de expressão, por exemplo, peles maduras e peles também com cicatrizes, com acne, porque ele marca e evidencia bem menos essas imperfeições da pele da cliente do que um blush em pó, por exemplo. Então eu evito usar esse tipo de blush em pó, principalmente blush em pó com brilho nesses tipos de pele que eu acabei de falar aqui. Então eu dou preferência sempre a blushes líquidos porque entregam um acabamento mais natural e não evidenciam essas imperfeições na pele da cliente. Então se você que está iniciando agora na sua carreira de maquiadora não puder está investindo em vários tipos diferentes de blush, como por exemplo, blush pó, blush líquido, blush cremoso, eu daria preferência aos blushes líquidos, porque com o blush líquido você consegue atender uma pele madura, uma pele com muitos poros dilatados e consegue também atender uma pele lisinha, uma pele mais jovem, uma pele mais saudável e sem linhas de expressões. Você vai conseguir entregar um resultado natural e bonito tanto numa pele madura quanto numa pele jovem com o blush líquido. E com blush em pó você não consegue atender todo tipo de pele, infelizmente. Então eu daria preferência a utilizar um blush líquido se eu não tivesse como investir em todos os tipos de blush no início da minha carreira. Vou mostrar para vocês agora como aplicar corretamente esse tipo de blush na pele. Nós temos aqui o blush líquido, como eu já mostrei. Eu vou optar por usar esse aqui, o rosinha, porque ele combina mais com a minha maquiagem. Eu tô com um batomzinho rosa, então a gente tem que sempre estar preocupadas em trazer uma harmonia para essa maquiagem. É importante aprender um pouco de colorimetria na maquiagem também, para que a gente possa trazer esse equilíbrio e essa harmonia para o rosto da nossa cliente. Então, como eu tô aqui com o meu batom rosinha, eu vou optar por usar um blush rosa. Então, vou pegar um pouquinho do meu blush, aplico aqui no dorso da minha mão, bem pouquinho. Pego um pincel de blush, esse pincelzinho aqui que eu adoro para aplicar blush, é um pincel médio. Se você quer entender um pouco mais sobre pincéis, a gente tem uma aula aqui exclusiva só de pincéis no canal do YouTube, para que você possa tirar todas as suas dúvidas de pincéis e para que você possa saber para que serve cada pincel aí na maquiagem. Então eu vou pegar o meu pincelzinho, o blush está aqui no dorso da minha mão e eu vou dar batidinhas e fazer movimentos circulares, como se eu estivesse aplicando esse blush já aqui na maçã do meu rosto. Então eu deixo isso aqui bem esfumado para ter certeza de que ele não vai marcar quando eu trazer esse blush aqui para o rosto. Então como é que eu faço? Peço a cliente para dar aquele leve sorrisinho. Sabe aquele sorriso quando você finge que gostou de alguma coisa? Aquele sorrisinho de sarcasmo, de cinismo? Esse sorrisinho é o sorrisinho ideal para você descobrir onde está a maçã do rosto da sua cliente. E aí você vai pedir para a cliente fazer esse sorriso, vai visualizar a maçã dela e você vai começar a aplicar esse blush de maneira suave, sem pesar muito a mão, pegando no finalzinho do pincel, porque quanto mais no final do pincel você pega, mais suave você vai entregar esse blush para a pele, mais esfumado você consegue um efeito, né? Fica mais bonito, mais natural. Então sempre dê preferência de pegar no final do pincel, principalmente quando se trata de produtos com muita pigmentação, certo? E vá com calma, sempre vá pegando aos pouquinhos e se você for observando que está muito pouco, que você precisa de mais, você repete esse mesmo processo que eu acabei de fazer. Pega o blush, aplica no dorso da mão, esfuma e traz ele aqui para a bochecha. Quando é uma cliente que tem isso aqui, a lateral do rosto muito larga, tem um rosto muito arredondado, eu sempre começo aqui de trás e termino aqui na maçãzinha do meu rosto, tá? Porque isso aqui vai fazer com que afine mais a lateral do rosto dela.
Então, a dica bônus aí pra vocês, tá? Porque eu ia trazer só como aplica o blush. Já tô dando uma dica extra aí de como aplicar em um determinado tipo de rosto da cliente. Se é uma cliente que tem um rosto muito fininho, não precisa afinar esse rosto, você pode aplicar apenas aqui na maçã do rosto. E você sempre deve começar de trás para frente, porque o excesso ele vai ficar nessa lateral. Você não corre o risco de garimbar esse blush logo de cara aqui no centro do rosto. Então você tira todo o excesso aqui na lateral, que normalmente é a parte que fica menos visível, e normalmente a gente esconde também com o cabelo. Então você não corre risco de dar chinelada no rosto da sua cliente. Então essa é a maneira mais fácil, mais prática para aplicar blush líquido para quem está começando aí. Então vou terminar de aplicar aqui meu blushzinho. Olha a diferença. Aí eu ainda acho que tá muito clarinho, aí eu vou pegar um pouquinho mais e vou aplicar esse blush aqui. Então olha aí a diferença de um lado para o outro, sem o blush e com blush. Então o blush líquido, ele deixa esse acabamento muito natural. Olha lá, você não vê nenhum tipo de marcação, você não vê nada pesado no rosto. Parece que esse coradinho do blush é natural seu. Para não ficar com o rosto com um lado sim, outro não, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Então venho aqui, deposito esse blush bem pouquinho no dorso da minha mão, pego aqui com o pincel, dou uma esfumadinha e aí eu venho aplicando de trás, como eu já falei. Como eu subi esse daqui, eu vou subir esse aqui também, então eu venho aplicando de trás para frente e vou esfumando, dando batidinhas e movimentos circulares ao mesmo tempo. E aí você vai depositando esse blush sem marcar ele tanto, tá? Quando você aplica um blush líquido, a intenção é que esse blush ele pareça um coradinho natural da sua pele. Então você tem que equilibrar aí, cuidar com o peso da mão e ver aonde você está aplicando esse blush. Então sempre peça para sua cliente dar um sorrisinho para você encontrar a maçã no rosto dela e aplicar no local correto. E aí você pensa aí quando você toma sol, onde é normalmente que esse sol ele bate, onde é que a cliente fica vermelhinha. Então normalmente a gente puxa esse vermelhinho um pouco aqui para o centro do rosto e aqui no topinho do nariz, se você quiser um efeito mais praiano, né? Aquele efeito de praia mais natural. Então eu sempre puxo aqui e esfumo. Então olha o efeito super natural, extremamente natural, que esse blush deixa na pele, né? Não tem efeito de pó, não é efeito pesado. Então ele é ideal para peles maduras, onde a gente precisa utilizar produtos em quantidades mínimas, tá? Porque ele deposita o mínimo de produto possível na pele. Então é um blush ideal para utilizar em pele madura e para maquiagens, principalmente de noivas que vão casar durante o dia na praia. Além de trazer aqui como aplicar da maneira correta, eu também vou te mostrar como você não deve aplicar de jeito nenhum esse blush. Porque você pode trazer um efeito muito pesado, muito carregado. Então tem gente que eu já vi fazer, que não é a maneira correta, porque se isso acontecer, vai dar muito trabalho para você tirar esse blush, essa maquiagem, e eu não recomendo, principalmente se você tiver no início da sua carreira como maquiadora e não tiver muitas habilidades. Tem gente que pega o blush diretamente aqui no pincelzinho e deposita aqui, traz um excesso muito grande, principalmente esse, que tem um efeito mais cremoso, não é tão líquido assim. Tem blushes que ele é bem fluidos, bem líquidos, que dá pra você fazer até dessa forma, se você tiver muita habilidade, muita prática. Mas esse tipo de blush mais cremosinho, líquido mais cremoso, mais pastoso, não dá pra você fazer isso, porque você vai pesar e você não vai ter como espalhar esse blush e deixar um acabamento mais natural. Então você vai acabar espalhando demais e vai dar trabalho para você remover. Outra informação que eu achei interessante trazer para vocês aqui também é como aumentar a durabilidade e a fixação desse blush líquido, já que ele é um produto cremoso, então ele tem mais facilidade de sair. A durabilidade dele diminui. Então, primeiro, como é que eu faço para que esse blush tenha uma durabilidade maior na pele da minha cliente? Você pode estar fazendo uma preparação ideal, principalmente usando um fixador de maquiagem antes da aplicação dos produtos. Isso já vai garantir uma durabilidade muito boa.
do seu blush líquido. A outra maneira que você pode estar utilizando para fixar esse blush líquido é você selando esse blush com um pó. No caso, esse aqui, né, que eu falei para vocês. Então, vou fazer um acabamento para vocês. O mesmo pincelzinho que eu utilizei para aplicar o blush líquido, eu volto com um pouquinho do blush pó e eu aplico da mesma maneira que eu apliquei o blush líquido. Então, além de intensificar a cor desse blush, né, eu deixo ele mais rosadinho, mais evidente, eu selo esse produto, então a durabilidade dele vai aumentar. Mas se, por exemplo, essa pele fosse uma pele com linhas de expressão, uma pele com acne, com poros dilatados, eu não poderia estar usando esse tipo de blush, esse tipo de pó. A gente usa um pó extremamente fino, de preferência um pó translúcido, sem cor, para não evidenciar essas linhas e esses poros e conseguir selar, dar um acabamento melhor para garantir a durabilidade dessa maquiagem. Principalmente quando se trata de noivas, você precisa estar selando essa maquiagem. Então, se eu quero esse efeito mais natural, esse efeito mais clean, esse efeito mais praia, eu não vou selar com esse blush em pó por cima, porque eu tiro esse efeito natural. Então, se eu quero manter esse efeito natural desse blush líquido, essa pele mais viçosa, eu simplesmente pego um pó translúcido, tiro todo o excesso do pó e só esfumo, dou uma esfumadinha para dar uma selada. E ainda para aumentar a minha fixação desse blush, eu uso um fixador, uma bruma fixadora líquida, que vai trazer fixação, vai tirar o efeito de pó e vai garantir a durabilidade dessa maquiagem, além de devolver o efeito viçoso, né? Quando você usa uma bruma fixadora para finalizar a maquiagem, você tira todo o efeito de pó, todo o efeito pesado da maquiagem e traz esse efeito viçoso para a pele, que é um efeito natural que eu sou apaixonada e amo, tá? Mas se uma pele que é para noite, é uma festa, uma cliente que gosta de uma pele mais elaborada, mais pesada, você pode estar selando esse blush líquido sim, com o blush em pó por cima, porque você vai evidenciar, vai deixar esse acabamento mais pesado, mas vai entregar o resultado que sua cliente deseja. Então você precisa, antes de tudo, entender qual a necessidade da pele da sua cliente, qual o tipo de maquiagem que ela vai utilizar na ocasião. E basicamente esse é o jeito que eu uso e aplico blush líquido nas minhas clientes. Então, eu espero de alguma forma ter ajudado vocês hoje com esse conteúdo. Se gostar desse vídeo, se te ajudou, se você tem dúvidas de como utilizar algum tipo de produto, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou estar olhando, vou estar fazendo vídeos novos para responder vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, faça parte da nossa família. O nosso canal está chegando agora para trazer muitas novidades, muito conteúdo bom para quem está iniciando aí na carreira como maquiadora profissional. E eu vou trazer aqui conteúdos de extremo valor que vão ajudar você aí nessa sua jornada, nessa sua carreira e fazer com que você se torne uma maquiadora profissional reconhecida, que tenha muitas clientes aí, conquiste sua independência financeira através da maquiagem personalizada. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.